Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus, da Igreja Batista do Moreno. E você que está acessando agora o nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Neste momento, nós queremos ler um texto bíblico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67. Lucas, capítulo 1, verso 67, que diz assim: Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos. Aleluia! O Senhor é bendito e o Senhor deve ser adorado e exaltado no nosso meio, porque Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você e por mim. Deus não está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Pelo contrário, Ele é um Deus que se compadece de nós. E neste momento nós estaremos orando ao Senhor, consagrando esse culto ao Senhor. Então, feche agora os seus olhos, leva o seu pensamento a Deus e vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Deus bendito, neste momento nós estamos aqui para colocar nossas vidas nas tuas mãos, para pedir ao Senhor primeiramente perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos e pecadores. E pedimos que o sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário possa nos limpar e nos purificar. Que nesta noite de quarta-feira, nosso culto de oração, estudo da palavra do Senhor, queremos pedir que o Senhor venha se fazer presente neste lugar. Que possamos sentir, ó Pai, a Tua presença. Meus irmãos que estão nas suas casas, acompanhando esse culto, que, ó Pai, os seus lares seja a extensão daqui da Igreja Batista do Moreno, que possamos, ó Deus querido, sentir a Tua presença, que o Espírito Santo esteja sobre nós, que o Senhor, ó Pai, possa ouvir a nossa oração, que os nossos louvores possam subir até o Teu trono da graça. Visita, ó Pai, cada casa, cada lar, cada família, e tenha, ó Pai, misericórdia de nós. É o que pedimos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor neste momento e convidamos você para que exalte e adore o Senhor neste momento. Adoremos ao Senhor Jesus Cristo. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostai, arcanjos vos prostai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoador
por Jesus, alegres adorai, alegre adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Em fermente oração tenho meu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que está a pedir, sem que tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se obrares então, se que o teu coração goza a paz que o Senhor tem pra dar, e de Deus não sentir que sua alma se abrir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará, ó Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. No livro de Salmo, número 80, no versículo 1 diz: Ó pastor de Israel, dá ouvido, tu que guias José como a um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins.
mostra o teu esplendor. Neste momento estaremos fazendo um momento de oração e queremos pedir que ao Senhor possa ouvir a nossa oração, o Senhor possa atender o nosso clamor nesta noite, nesse nosso culto de oração. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa tem pedido de oração e talvez o seu pedido de oração não chegou até nós. Você pode deixar seus pedidos nos comentários aqui do YouTube para que possamos estar orando, ou você também pode nos enviar o seu pedido de oração para que estejamos clamando diante do Senhor. Nós vamos continuar orando pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Nós tivemos o mês de maio abençoado, nossa campanha de oração, Filhos, Herança do Senhor, e queremos que o Senhor venha operar poderosamente na nossa casa, na nossa família, que Deus venha nos dar famílias completas aqui na igreja, famílias que sirvam ao Senhor, onde você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que isso possa ser uma realidade. Por isso nós vamos continuar clamando ao Senhor. Vamos estar orando por Rendel, pela sua família, orando também pelo seu amigo Manuel, que está com Covid, está entubado. Queremos pedir que o Senhor possa visitar esse hospital, que o Senhor possa ir com providência e possa restaurar a saúde dele. Orando também por Haroldo, que é o patrão da Juliana, que está internado também em Mossoró com Covid. Ela pede também oração, então vamos estar intercedendo ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Deus possa restaurar a saúde, não só dele, mas também de todos os outros que estão internados, estão em estados graves, por causa dessa pandemia e desse vírus que está aí à solta. Vamos estar orando por Priscila, que é mãe da Manu, amiga da Lúcia, lá do Rio de Janeiro. Ela teve também o Covid e ficou com sequelas, e estejamos então orando para que Deus possa restaurar a saúde dela. Vamos estar orando também por Lucinha. Ela pediu também oração domingo, através do Facebook. Vamos estar orando por ela, pela sua família ali, por Lucas, pela Ivandra, pelo seu esposo Neguinho. Então vamos estar orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor pela vida deles, pela essa família tão amada. Vamos estar orando também por Netinho, por Neto, por Aldivani, por Zé. Vamos estar intercedendo ao Senhor, A Alessandra, ela pede oração, pela sua mãe, aqui já citei o nome, Aldivani. Vamos estar orando por ela, intercedendo. Passa por um momento muito difícil, muito delicado, e precisamos então pedir ao Senhor que abençoe e que ajude. Eu quero pedir também oração aqui pela minha família lá no Rio de Janeiro, pela minha cunhada Miriam, pela minha sobrinha Luísa e pelo namorado da minha sobrinha, o Ader, que estão com Covid. Minha sobrinha tinha feito o teste, deu positivo, e agora minha cunhada também fez o teste, deu positivo. Ele também, o Ader, fez também o teste, e eles estão com Covid. Então nós queremos pedir ao Senhor que Deus possa estar guardando, possa estar abençoando e ajudando. Vamos estar orando também para que Deus nos livre dos homens maus, que o Senhor possa nos guardar de assalto, nesse momento tão delicado. Você que tem algum pedido de oração, nesse momento, apresente agora diante do Senhor. Feche os seus olhos. Nós estamos num culto de oração. E culto de oração nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos colocar diante de Deus. Então agora eu vou te dar alguns segundos para você se apresentar diante de Deus com seus pedidos.
Ó Pai, nós estamos indo diante do Senhor com o nosso coração agora derramado diante do Teu altar. Humildemente nós pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o que vive e reina para todo sempre, que o Senhor possa atender esses pedidos que aqui, ó Pai, foram citados. Também, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti os pedidos de oração que cada irmão que estão agora na sua casa, nos acompanhando através desse culto, possa, ó Pai, estar agora colocando diante do Senhor. Nossos corações, Senhor, sendo derramados diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que nós não somos nada, nós somos falhos e pecadores, ó Pai, e pedimos ao Senhor perdão. Mas pedimos ao Senhor misericórdia, ó Pai, pedimos ao Senhor que possa entrar com providência na nossa família, que o Senhor possa salvar, ó Pai, a nossa família, os nossos familiares, ó Pai, que nossas esposas, esposos, filhos, netos, possa ser salvo, Senhor, das garras de Satanás, das trevas, que possam vir para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Assim também, ó Deus, como pedimos, Senhor, pela vida de Rendo e a sua família, pelo seu amigo ali, Emanuel, que está internado, por Haroldo, ó Deus querido, também está internado, e todas outras pessoas. Visita, ó Pai, os hospitais, visita, ó Deus, aqueles que estão nos leitos, ó Deus querido, alguns já nos leitos da morte, alguns que já estão, ó Deus querido, nas últimas. Clamamos ao Senhor. Pai, nós não temos uma solução para essa pandemia, não temos, ó Deus querido, remédio, Senhor, mas o melhor remédio que nós temos é o Senhor. E clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos, Senhor amado, para que o Senhor visite os hospitais, tome nas Tuas mãos médicos, enfermeiros, ó Pai, dê a eles sabedoria, os cientistas, Senhor, mas pedimos que a Tua mão poderosa possa visitá-los, possa, ó Deus querido, estar sobre eles, possa restaurar as suas saúdes, Senhor, e levantá-los desses leitos, Senhor amado, da morte. Que, ó Pai, o anjo da morte não passe sobre eles. E pedimos, ó Deus querido, que a vida deles sejam poupadas, Senhor. Também, ó Deus, colocamos diante de Ti aqueles que estão com Covid, como a minha cunhada Miriam, minha sobrinha Luísa, o seu namorado Ader. Clamamos, ó Deus querido, ao Senhor. Clamamos, ó Pai querido, por todas outras pessoas da nossa cidade, aqui de Caraúbas, de Apodi. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Pedimos a Tua bênção, ó Deus querido, sobre a vida da Lucinha e da sua família ali. Também sobre a família da Alessandra, sobre a sua mãe, Aldivani. Sobre a Pai querido Netinho, o Zé, ó Pai. Ó Deus querido, tome nas Tuas mãos, Neto. Ó Senhor, que o Senhor possa restaurar essa saúde, que possa vir cura, possa vir libertação, ó Deus. A nossa esperança não está nesta terra, não está no homem, não está na segurança, não está nos políticos, mas a nossa esperança está no Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou no seco, que fez o muro de Jericó cair. Nós clamamos a esse Deus que fez o sol brilhar durante a noite, que, ó Pai querido, colocaste uma nuvem para que o povo andasse no deserto. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, a esse Deus do impossível, que fez a terra parar quando o Teu servo Elias clamou. Ó Pai de amor, nós nesta noite clamamos a Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor, venha, ó Deus querido,
restaurar a saúde daqueles que precisam, como da Priscila. Abençoe, ó Pai querido, a nossa igreja. Abençoe, ó Pai, cada membro da nossa igreja. Abençoe a nossa comunidade. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo seja derramado neste lugar. Pedimos ao Senhor que haja um avivamento, um despertamento, e que possamos viver, ó Pai, pela fé, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ouve-nos e responde conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 17. Livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 17, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, aquilo que Deus separou para nós nesta noite, para o estudo da sua palavra. Espero que você já tenha encontrado o texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 17, que diz assim: Meus irmãos, que vontade há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que vontade há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, que neste momento o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra, para aprender da Tua palavra, para crescer na Tua palavra. Que o Senhor venha usar-me para transmitir aquilo que o Senhor tem nesta noite, para falar com cada um dos irmãos que estão agora nos acompanhando. Que o Espírito Santo toque nos seus corações e que eles, ó Pai, possam ouvir a Tua voz nesta noite. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. O tema da mensagem desta noite é fé morta versus fé salvadora. Fé morta versus fé salvadora. A fé, ela é essencial para a vida do cristão. O cristão, ele não pode viver uma vida sem fé. Não podemos, meus queridos, agradar a Deus sem a fé. Em Hebreus capítulo 11, no versículo do 1 ao 3, vai dizer assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Muitos cristãos, eles dizem que têm fé, mas as suas prioridades de vida dizem ao contrário. As suas prioridades de vida não estão concentradas no reino do Senhor, ou na verdade não consegue viver uma fé verdadeira e genuína, que é a fé salvadora. Muitos de nós somos dotados de fé, como por exemplo, quando você vai sentar numa cadeira, você não faz um teste para ver se aquela cadeira ela pode suportar o seu peso. Simplesmente você pega aquela cadeira e senta. Isso é fé. É você acreditar que aquela cadeira vai suportar o seu peso. Não estou dizendo que você é pesado demais ou gordo demais, mas é simplesmente fé que aquela cadeira vai suportar o seu peso. Nós seres humanos somos dotados de fé. Mas infelizmente
Muitos cristãos têm uma fé morta, uma fé que não gera vida e leva então o reino de Deus à frente. Jesus, ele disse: pelos frutos os conhecereis. E qual é o fruto que o Senhor está vendo em você, que você está produzindo? Então, nesta noite, o nosso estudo será sobre essa fé morta versus essa fé salvadora. Paulo e Tiago, eles trabalham a questão da fé. E alguns vão dizer que eles se contradizem, mas na verdade eles estão entrelaçados um com o outro. Na verdade, eles se complementam. Paulo falou que a justificação pela fé é a causa da salvação. Mas Tiago diz que a evidência da fé são as obras. Paulo, ele olha para a causa da salvação e fala da fé. Mas Tiago olha como consequência da salvação e fala das obras pela fé. E a pergunta que Tiago faz é a seguinte: como essa fé verdadeira ela pode ser reconhecida? E a resposta ele mesmo dá, é pelas obras. O apóstolo Paulo diz: olha, nós somos salvos pela fé. É pela fé, não é obras. Você não pode chegar a Deus através de obras, para que ninguém se glorie. Mas Tiago está dizendo: olha, com esta fé que nós temos, nós também geramos obras. É que nós trabalhamos para o reino do Senhor. Por isso que eles dois se complementam. Eles não estão se contradizendo em nenhum momento, como algumas pessoas pensam, mas na verdade eles estão complementando um ao outro, dizendo: olha, a fé salva, sim, mas com esta fé é que nós trabalhamos para o reino, porque a fé ela é a chave do cristianismo, é uma doutrina que nós temos. E o pecador, ele é salvo pela fé, como eu disse, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O justo, ele vive pela fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem primeiro se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa o que o busca. E tudo que é feito sem fé é pecado, como está em Romanos capítulo 14, verso 23. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Na carta de Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali a galeria da fé, de homens e mulheres que creram em Deus, que viveram e morreram pela fé. A fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e não importa as circunstâncias. Então aqui eu quero analisar esses dois tipos de fé: a fé morta e a fé salvadora. Qual é o tipo de fé que você tem? Primeiro eu vou trabalhar sobre a fé morta. Ela não desemboca em uma vida santa. É um erro pensar que apenas defender um credo ortodoxo faz de alguém um cristão. É um erro pensar que apenas vindo na igreja, que apenas dando dízimo, frequentando escola bíblica, vai te salvar. Não. A fé, ela sendo apenas racional, intelectual, não é uma fé que serve, não é uma fé salvadora.
Não estou aqui dizendo que ser racional, intelectual é errado. Pelo contrário, a fé, ela envolve o racional, o intelecto. Mas só isso não é o suficiente para gerar uma fé salvadora. Precisamos ter uma fé que salva. E sem esta fé, não podemos chegar a lugar nenhum. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não importa se você está na igreja, se você não tiver uma fé salvadora em Cristo Jesus. Porque nem, como Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então nós vamos ter uma grande surpresa. Nós vamos ver pessoas que talvez não estavam na igreja sendo salvas, e pessoas que estavam na igreja não sendo salvas. Por quê? Porque não tiveram uma fé salvadora. Não desenvolveram uma fé que liberta. Uma fé, meus queridos, que gera vida na vida. Uma fé que multiplica. Uma fé que transforma. Uma fé que faz a diferença. Esta é a fé salvadora. E que precisamos então trabalhar para o reino do Senhor. Uma fé morta, ela é meramente intelectual. A pessoa muitas vezes aceita certas verdades, mas essa fé que essa pessoa coloca, ela não é suficiente para transformar a sua vida, para mudar a sua vida. Ela diz que tem fé, mas na verdade não tem, não crê suficientemente que Jesus é o único e suficiente Salvador. Essas pessoas conhecem até doutrinas da igreja, mas essas doutrinas não é o suficiente. Elas não conseguem praticar, elas não conseguem viver. Elas têm discurso muitas vezes, mas não têm vida. São como, por exemplo, os fariseus. Os fariseus na época de Jesus, eles viviam a doutrina. Aliás, eles falavam da doutrina, mas não viviam a doutrina. Eles não conseguiam praticar a doutrina, mas queriam que os outros praticassem. Muitas vezes, muitos cristãos são como os fariseus. Nós precisamos mudar essa realidade. Porque não adianta estar na igreja se não consegue viver a palavra de Deus. Muitos têm fé, mas não uma fé salvadora. A Bíblia diz, e Tiago aqui vai dizer no capítulo 2, no versículo 19, que até os demônios têm fé. Olha só o que ele diz, Tiago capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios, eles creem e se tremem, mas eles não serão salvos. Assim como algumas pessoas também, que não serão salvas também, porque não conseguem desenvolver a sua vida diante do Senhor. Vive apenas no campo das ideias. A fé morta, ela não produz frutos dignos de arrependimento. A fé morta, ela é ineficiente, inoperante e não produz nenhum resultado. E como crente devemos ajudar todos, principalmente aos que professam a mesma fé, como está lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 10. Assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nós seremos julgados por esse critério. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 40.
E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre o que fizeste a um desses meus irmãos, ainda do que mais pequeninos, a mim o fizeste. Em 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 18 diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Olha que João está chamando a atenção. Versículo 18: filhinho, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ações e de verdade. João nos chama a atenção para que vivemos em amor, em ações. Ele está completando aquilo que Tiago colocou. A fé sem obra é morta. Fé morta, ela é incompleta. A fé sem obras, ela é incompleta, visto que as obras, elas consomem a fé. As obras são a evidência da fé. Nós somos salvos pela fé. E como ela, devemos manifestar as obras. As obras são evidência da fé. Somos salvos pela fé para produzir obras. Se não há obras, não há fé. E devemos trabalhar para o reino do Senhor, manifestando a fé, levando amor e esperança a todos aqueles que necessitam. E fé morta, ela é morta. Uma fé intelectual, racional, sem compreender o reino de Deus, sem gerar vida, sem gerar crescimento, ela é inútil, ela é incompleta e ela não salva ninguém. É uma ortodoxia sem piedade, sem amor, sem se importar com o reino, que só vai produzir morte. Por isso, eu chamo a sua atenção nesta noite. Mas agora eu quero analisar a fé salvadora. Acompanha comigo em Tiago, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do verso 20 até o verso 26. Tiago, capítulo 2, do verso 20 até o verso 26, que diz: mas o homem insensato quer ser convencido de que a fé sem obra é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra está morta. A fé salvadora, ela pode ser sintetizada em 3 palavras: conteúdo, concordância e confiança. Inclui também o intelecto, as emoções e a vontade. O conteúdo é a vontade de Deus. E recebo essa verdade e confio nela, e com isso sou transformada por ela. O pastor e teólogo americano Warren Wiersbe, ele descreve essa fé salvadora em 3 pontos que eu quero destacar aqui nesta noite. A primeira, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus. James Boyce, ele diz que o primeiro elemento da fé salvadora é o conteúdo intelectual expresso como doutrinas básicas do cristianismo. E esta fé está baseada em um conjunto de verdades revelada por Deus em sua palavra. A questão não é a fé, mas o objeto da fé.
crendo que a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida e devemos segui-la, e devemos colocá-la em prática, e devemos vivenciar esta palavra do Senhor que vem até nós. Por isso, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus. Por isso que na carta de 1 João, que nós lemos aqui nesta noite, diz que nós não devemos amar apenas, de sentimento, mas de ação, não de palavras. Muitas vezes tem muitos crentes vivendo apenas de palavras, mas devemos viver de ação, de verdade, vivenciando a palavra do Senhor. A segunda coisa que eu destaco aqui dessa fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. A fé morta, ela toca apenas o intelecto. Por isso que Tiago diz, os demônios, eles creem e estremecem, têm medo. Mas porque eles sabem da realidade. Os demônios não conseguem se render a Jesus. Eles não conseguem chegar a Jesus. Eles não têm uma fé salvadora que foi colocado para nós, seres humanos. Eles não conseguem ver que Jesus é o Messias, porque Jesus, na verdade, não morreu por eles, mas morreu por você e por mim. E por isso envolve toda uma entrega total do ser humano, de corpo, alma e espírito. E esta versão, sem dúvida, é uma vida transformada. É quando nós passamos a seguir ao Senhor e a trabalhar para o Senhor, servindo a Ele com alegria, tendo obras diante do Senhor, tendo frutos diante do Senhor. Porque uma fé sem trabalhar é uma fé morta, é uma crença intelectual. E a terceira coisa que eu destaco aqui é que a fé salvadora, ela conduz à ação. Tiago, ele cita aqui nesse texto 2 exemplos de fé que produziram ação: Abraão e Raabe. Abraão, ele creu e por isso foi atribuído a ele com justiça. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, e Romanos capítulo 4, versículo 2 e 3. Porque ele creu em Deus, ele ofereceu Isaque ao Senhor, crendo que o Senhor poderia ressuscitá-lo. Abraão não foi salvo por obedecer esse difícil mandamento, mas a sua obediência provou que ele já era salvo. Sua obediência mostrou que a sua fé não era mera crença intelectual, mas uma oferta de coração. Ele estava com seu coração aberto para o Senhor. E a pergunta que eu faço, será que o seu coração anda aberto para o Senhor? Ou a sua fé, ela é uma fé apenas intelectual, uma fé que não salva? Abraão, ele não foi salvo pela fé, mas as obras, mas ele foi salvo pela fé que produziu obras. A sua fé demonstrou obras. E será que a sua fé está demonstrando obras diante do Senhor? É algo que você, nesta noite, precisa parar para pensar. A segunda pessoa que Tiago aqui nos mostra como exemplo de fé é Raabe. Assim como Abraão, ela creu e agiu.
Ela ouviu a palavra de Deus, como que Deus havia operado no meio daquele povo durante aquele período do deserto, como que Deus abriu o mar vermelho, fez aquele povo atravessar, como que Deus derrotou aquele exército poderoso do Egito, e agora Deus estava conduzindo eles até aquela cidade dela, Jericó. E ela sabia que a sua cidade estava condenada. Ela não apenas entendeu a mensagem de salvação, como ela creu no seu coração e a sua vida foi transformada e mudada. E essa transformação a fez agir. Ela colocou em risco a sua própria vida para poder proteger os espias. Com essa fé salvadora, ela agiu e a fez fazer parte do povo de Deus e ainda entrar na genealogia de Jesus. Isso foi a graça do Senhor. Isso foi a fé salvadora. Eu pergunto a você nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que tipo de fé opera em você? Uma fé morta, que não produz vida, que não trabalha, que não serve ao Senhor? Uma fé que não gera transformação em outras pessoas? Ou você tem uma fé salvadora, uma fé que gera vida, uma fé que transforma, uma fé que muda corações? A minha oração nesta noite é que o Senhor te ajude a ter uma fé salvadora, uma fé que trabalhe, uma fé que leve a palavra do Senhor. A minha oração é que o Senhor possa encontrar em você frutos, porque, como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. E será que há em você frutos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Pai, que a mensagem, Deus querido, desta noite possa gerar transformação e mudança no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem. Que em nós não venha ter uma fé morta, uma fé apenas intelectual, uma fé que apenas de vir para a igreja, mas que não há uma transformação, que não há uma mudança, uma fé que não gera vida, mas que em nós possa ter uma fé transformadora, uma fé, ó Pai, de salvação, uma fé que gere frutos e obras em prol do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus querido, nesse sentido. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só gente
crianças que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Meus queridos, eu quero aqui avisar que na sexta-feira nós teremos a nossa sala de oração e todos os irmãos da nossa igreja estão convidados a estarem conosco para buscarmos a presença do Senhor, para orarmos ao Senhor. Então venha orar, venha, meus queridos, buscar a presença do Senhor como igreja, como corpo do Senhor, unidos. A Bíblia diz que nós somos corpo, e como corpo nós temos que estar unidos e não separados. Por isso, convido todos os irmãos a estarem conosco na sexta-feira para buscarmos a presença do Senhor. E no próximo domingo, agora, nós teremos nosso culto de celebração, que será online pelo Facebook e também aqui pelo nosso canal do YouTube. E teremos também o culto presencial, estaremos voltando com o culto presencial. Nós estamos saindo agora desse momento difícil e queremos então convidar os irmãos que puderem estar conosco para adorar o Senhor, estarem presentes aqui. Vamos observar algumas coisas, meus queridos. Distanciamento, uso da máscara. Quando você entrar, estará sendo aferida a sua temperatura e também estaremos passando álcool gel na sua mão. E também aos queridos irmãos que já tomaram a segunda dose da vacina, tá, e do Covid. Sei que esses irmãos, muitos estão querendo voltar, já estão há muito tempo, poderão também estar conosco. Mas lembrando que esta vacina não deixe você imune, tá? Não deixe você imune ao coronavírus. Apenas evita que seja grave, tá bom? Que isso fique bem claro aos queridos irmãos, tá? Que vocês poderão estar conosco, mas nós vamos ainda observar algumas coisas, né, em vista que o vírus ainda está solto. Então, aqueles irmãos que já tomaram aí a vacina, que querem estar conosco, vão poder estar, mas aqueles que tomaram a segunda dose, só apenas que tomaram a segunda dose e já fez aquele tempo, né, parece de 15 dias também, tá bom? Para que possa o organismo reagir, tá, meus queridos? Então, vamos estar observando essas observações para que possamos ter segurança aqui no culto, para com a sua vida, para com a minha vida, para todos nós. E aos poucos queremos voltar, talvez, não sei se a normalidade, quando vai ser, mas queremos estar voltando aos nossos cultos presenciais. Eu tenho sentido isso muita falta e queremos que os irmãos, aqueles que puderem, estar conosco para junto adorarmos ao Senhor. E no domingo estará conosco o nosso irmão Leonardo, louvando ao Senhor e trazendo também aqui o testemunho de vida, de transformação, aquilo que Deus fez na vida dele. Então você pode vir, pode trazer também a sua família, e aquilo que eu falei, vamos observar o distanciamento, tá bom? Por causa disso, né,
né, o número de cadeiras aqui dentro será diminuída, né? Teremos talvez em torno de 20 lugares, tá? Será diminuído, né, para poder manter o distanciamento. Não vamos, né, aglomerar, fazer aglomeração. Não terá também o transporte, né, que a igreja sempre disponibilizou para trazer os irmãos, tá? Cada um terá que vir no seu próprio transporte, né, ou aqueles que moram perto, né, vêm andando, tá bom? Mas os irmãos estarão liberados a estarem presentes aqui, e nosso irmão Leonardo estará trazendo os louvores, né, o CD novo que ele gravou, estará aqui, né, louvando ao Senhor e também trazendo um testemunho de vida. Então os irmãos estão todos convidados. E aqueles que não puderem, poderão acompanhar ao vivo pelo canal do Facebook, né, na minha página, e depois estaremos disponibilizando no canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que Deus seja contigo, que Deus guarde. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse nosso culto, e quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado ao Pai, pela vida dos irmãos que aqui nos acompanharam nesse culto, que adoraram o Senhor, que cultuaram o Senhor junto, através desse vídeo, ó Pai. Eu quero, ó Deus querido, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Deus, diante de todas essas circunstâncias que nós temos vivido durante esses dias. Que o Senhor guarde o restante da nossa semana, que o Senhor guie os nossos passos, e que possamos, ó Pai, andar com o Senhor. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa comunidade, abençoe as nossas vidas, abençoe, ó Pai, o nosso estado, abençoe o nosso Brasil. Pedimos, ó Deus querido, a Tua bênção sobre a vida dos nossos políticos, sobre a vida, ó Pai, dos cientistas, dos médicos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que continue nos protegendo e nos livrando dos homens maus, e também, ó Pai, desse vírus que está solto e assolando, ó Pai, tantas vidas. Ó Deus, que domingo, ó Pai, nós possamos estar aqui reunidos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Que a vida do irmão Leonardo, que estará conosco, possa, ó Deus querido, ser uma bênção, Pai. Que o Espírito Santo seja derramado aqui neste lugar. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Que você tenha o restante de semana abençoada no Senhor e Salvador Jesus Cristo.